Oi gente, meu nome é Yasmin e hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto super importante. Eu sei que já passou setembro e tem tudo a ver com o Setembro Amarelo, mas na verdade esse assunto me tocou agora e Deus me pediu pra falar sobre isso agora. E vamos lá. Como tá aí no título, o céu não está em crise, né? Eu ouvi essa frase numa pregação aqui do YouTube do pastor André Fernandes, se eu não me engano. Ela me trouxe uma reflexão sobre a vida e principalmente sobre a ansiedade na vida em si. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa desde criança. E o que é ansiedade? Primeiro vamos dividir, né? Então, primeiro, o que é ansiedade? Ansiedade é preocupação intensa, excessiva, persistente e medo de situações cotidianas. E ansiedade é realmente isso, é medo de situações fúteis, pensamentos ruins, enfim, várias coisas. E principalmente é o que se resume ao futuro. Medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo do que pode acontecer, medo do que vão pensar, medo do que não vão pensar, medo do que vão falar, medo do que vão... Enfim. Eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal mesmo. Bom, eu tinha, né? Tô aprendendo a parar com isso, mas eu tinha muito medo de fazer ou falar qualquer coisa em uma roda de amigos, que seja. E o que as pessoas vão pensar de mim? Entende? Eu tinha muito medo de fazer Enem. Enem, gente, Enem. Eu tinha muito medo do Enem, porque as pessoas colocavam uma coisa assim na minha cabeça: Enem é um bicho de 7 cabeças. E quando eu fui fazer, era uma prova. Era só uma prova, gente. Tipo, um pedaço de papel vai destruir a minha vida? Tipo assim, antes de eu fazer o Enem, realmente me dava uma ansiedade, me dava aperto, me dava um milhão de coisas. Mas depois que eu realmente fiz a prova e enfrentei aquele medo, eu vi que não era isso, não era o que eu pensava. Estudos comprovam, tem estudos e estudos comprovam. Cerca de 91% desses nossos pensamentos ansiosos não acontecem. Ou se acontecem, não é da forma que a gente pensou. Isso só evidencia que esses pensamentos que a gente tem, ansiosos, são um pouco sem sentido, sabe? Eu me sentia muito mal pelo que eu pensava, sabe? Pensava, nada vai dar certo na minha vida, vai ser um desastre, a minha apresentação no trabalho de amanhã vai ser um desastre, vai acontecer um monte de coisas, muitas pessoas vão pensar isso e isso de mim. Só que depois que eu vi esse estudo e analisei, cara, é verdade, 99% dos meus pensamentos não acontecem. Ou se acontecem, não é da forma que eu penso. Bom, e outra frase que me impactou bastante nessa pregação: se a tua expectativa está em qualquer coisa menor do que Deus, você terá uma vida ansiosa. Vou falar um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes, que fala bastante sobre isso. No livro de Eclesiastes, Salomão tem uma reflexão sobre a vida e sobre como correr atrás de qualquer coisa aqui da Terra, qualquer coisa terrena. É inútil, porque um dia a gente vai morrer e vai deixar aí, entende? Fala muito sobre como seguir os mandamentos do Senhor é importante, porque basicamente é isso que vai importar, sabe? É isso que vai importar o resto da eternidade. Agora, se você tem um carrão, se você ficou ansioso 5 anos para conquistar um carro, não importa. Não importa, porque você vai chegar lá no céu e Deus vai julgar o seu coração, a sua vida. O primeiro capítulo de Eclesiastes já fala bastante sobre como correr atrás de coisas terrenas não tem sentido. No versículo 8, por exemplo, todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. No versículo 14 também. Tenho visto que tudo o que é feito debaixo do sol é tudo inútil. É como correr atrás do vento. Porque, tipo assim, não há sentido em ter ambição por coisas... Tipo assim, ok você sonhar, você querer... Porque a gente é humano, a gente... Enfim, sempre vai querer alguma coisa. E isso tá escrito aqui. Mas não colocar toda a sua expectativa nisso, toda a sua fé num carro. Enfim, é basicamente isso. A gente anda muito ansioso por conquistas terrenas, mas às vezes isso não tem sentido, sabe?
Então o livro de Eclesiastes trata muito isso. Recomendo, se você estiver ansioso por alguma coisa, leia o livro de Eclesiastes, que vai abrir a sua mente. Outra passagem que me ajudou muito nas questões de ansiedade e, assim, ajuda muita gente, é a passagem da Bíblia de Mateus 6, versículo 25 ao 34. Vou ler primeiro, assim, eu vou ler o que mais me impactou nessa passagem. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês maior importância, maior valor do que elas? Já fala, gente, já fala por si só o quanto que Deus cuida da gente. Deus cuida da gente o tempo todo. O 33 e o 34 também. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E é uma coisa... Gente, fala por si só. Um conselho que meu pai sempre me deu, sempre me deu. Filha, pelo amor de Deus, para de se preocupar com o amanhã. Eu ficava me perguntando, gente, mas o que vai acontecer amanhã? Amanhã vai ser um dia cansativo. Eu já ficava cansada porque eu ia fazer muita coisa no dia de amanhã. E meu pai falava, calma, filha. Amanhã é amanhã, hoje é hoje, vivo agora. E eu ficava, ai, mas amanhã tem prova. Nossa, principalmente nessa questão de prova. Amanhã tem prova, eu estou super preocupada. Você estudou? Estudei. Então vai descansar porque amanhã você faz a prova, ok? A gente anda tão ansioso, tão inquieto, que a gente esquece que Deus tá cuidando da gente sempre. Se Deus cuida das aves do céu, que elas não semeiam, não colhem, não armazenam, e Deus dá a comida pra elas, dá o alimento, a gente não tem mais importância que elas. A gente é filho de Deus. Pra que andar ansioso? Eu acho, gente, que Jesus fica olhando a gente assim, ansioso, fica falando, gente, pra que tanta preocupação, meu Deus do céu? O pai de vocês é o criador de tudo do universo. O pai de vocês é o dono do ouro e da prata. Por que vocês estão ansiosos? Eu sei que não é tão fácil assim, porque eu tenho ansiedade. Eu ainda tenho ansiedade, não fui curada. Eu tenho ansiedade, então eu sei muito bem o que é você ficar muito nervoso pro amanhã, muito nervoso pro futuro, ou muito nervoso pelo que vão pensar. E isso tudo fala sobre ter fé. Ter fé é ter confiança, e confiança renova a esperança. Eu digo, e eu escuto muito lá na minha igreja, que a esperança nunca morre. Porque a nossa esperança é Jesus Cristo, sabe? Então, tipo assim, Jesus já morreu e já ressuscitou. E vivo tá até hoje, graças a Deus. Então, tipo assim, a nossa esperança nunca morre. Não existe isso da esperança é a última que morre. A esperança nunca morre. Porque ela já morreu e já ressuscitou. E pro fechamento desse vídeo, eu quero deixar outra frase que eu ouvi nessa mesma pregação. Eu vou deixar essa pregação aqui na descrição pra quem quiser ver, pra quem quiser ser impactado do jeito que eu fui. E a frase é: não se mova pelo que o homem vê. Tá preocupado com a crise? Jesus já venceu. Algumas crises pro céu não tem sentido. Então, se você tá ansioso, se você tá preocupado, conversa um pouco com Deus, sabe? Ora, fala pelo que você tá preocupado. Se faz um tempo que você não ora, sério, ajoelha, ora. Porque muitas das vezes eu tô em crise, eu tô, assim, desnorteada, sem saber o que fazer, tô sem rumo. E aí me vem à cabeça, eu vou orar. Porque quando a gente fala com Deus, o problema pode estar desse tamanho na minha cabeça. Quando eu vou falando, ele vai ficando desse tamanhozinho. Até que uma hora Deus me mostra a solução. Ele me fala a solução, ele... Ou às vezes nem é na hora. Eu acabo de orar assim, aí eu vou fazer alguma outra coisa e vem a solução, sabe? Ou sei lá, vem pelo menos um alívio de ter visto que o problema não é tão grande quanto a minha cabeça formula. Como aquele estudo diz, que
por mais que a gente tenha esses pensamentos, na maioria das vezes, realmente na maioria das vezes nem acontece. Então isso me deixa bastante aliviada. Bom, é isso. Eu espero que tenha ajudado alguém. E, bom, que Deus abençoe cada pessoa que ouviu isso. É isso.